Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim e que coisa maravilhosa é ter você aqui juntinho com a gente nesta sexta-feira. Tá quase chegando, né, o final de semana, já a gente fala que sextou. Mas por enquanto você vai continuar aqui ligadinho com a gente, porque hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um assunto muito importante, morte. Pois é, por que a gente tem tanto tabu em falar sobre morte, sobre luto? Importante que a gente fale sobre isso, tá? Porque, infelizmente, né, é uma consequência da vida. Nós também, é claro, vamos ter ela, Tatiana Brasil, nossa chefe renomadíssima aqui com o seu quadro e que hoje vai trazer uma receita deliciosa de tapioca. Também, é claro, agenda cultural aí para você saber como é que você vai poder aproveitar o seu final de semana, inclusive o final de semana de eleições, com algumas restrições. Muita coisa boa, eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia de vocês. Sempre aproveitando, né, por aqui para lembrar, para falar das nossas redes sociais, né, dos nossos canais digitais, você pode nos acompanhar nesses que estão aqui na tela. Também temos ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. Estamos te esperando, tá certo? Estamos aí aguardando o seu contato. Vamos lá começar o nosso dia de hoje por aqui. Olha só, nem todo mundo se sente confortável para falar sobre a morte, né? Porque, obviamente, claro, ninguém gosta de perder alguém e é, sim, muito dolorido tocar nesse assunto. Mas é fundamental ter uma educação sobre a perda. E para falar com a gente sobre esse tema, eu recebo agora aqui por Skype a psicóloga Mariana Gaia, que está diretamente lá de Porto, em Portugal. Muito bom dia! Bom dia, que saudade de estar aí, né? Também, Mari está em Portugal, né? Está lá em Porto aí fazendo seu mestrado, né? E está quase concluindo, né, Mari? Sim, já estou no segundo ano. Mari é nossa íntima aqui, é por isso que a gente já pode falar sobre isso. Vocês acompanharam desde o início, inclusive. Exato. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez. Vamos então falar sobre esse assunto que às vezes não, acho que eu vou falar que na maioria das vezes ainda é um grande tabu, né, Mari? Para as pessoas falar, tocar no nome morte, parece até que assusta, né? Sim, é isso mesmo, né? Na verdade, a morte se tornou um tabu e, na verdade, é um tabu há muitos anos, né? Há muito tempo. Inclusive, as pessoas acreditam, tem todos aqueles mitos envolvidos de que falar sobre isso por si só já atrairia qualquer coisa. Então, as pessoas temem muito falar sobre morte, mas não só sobre a morte em si, não é? Mas também sobre qualquer perda. Eu acho que, de um modo geral, nós não fomos habituados a falar sobre as nossas perdas e não seria diferente quando nós sofrêssemos a perda maior da vida, que é morrer, não é? Uhum. Mas que é um fato e que não há como fugir disso. Pois é, e por que então é importante, hein, Mari, que a gente fale sobre esse assunto, que a gente toque nesse assunto? Exatamente por ser um processo vivencial e de que nós não temos como passar nessa vida sem passar por ele, seja sofrendo a morte de alguém que a gente ama, sofrendo a morte de um bem, de um ente querido, ou a nossa própria, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente não pode evitar, nós temos que falar, nós temos que discutir, nós temos que trabalhar. E a morte é, sem dúvida, a nossa maior certeza. Então, somos seres mortais, finitos e devemos, portanto, aceitar a nossa vulnerabilidade. Quanto mais nós falarmos sobre isso, ao contrário do que se pensa, não atrairemos. O máximo que pode acontecer e o melhor que a gente espera é que a gente lide melhor com isso tudo. A partir do momento que eu entro em contato com as minhas perdas, que eu tenho dimensão do que essas perdas requerem de mim nesse momento, porque sempre que nós passamos por um processo de perda, seja da morte em si, ou seja de qualquer outra coisa que altera o nosso rumo, né, que alteram os nossos planos, a gente precisa se reposicionar. E a gente não conseguiria e não consegue se reposicionar se nós não trabalharmos isso e entrar em contato com aquela que é a realidade. Sim. Que houve uma perda ali, que isso existe e que nos gera dano, mas que não tem como passar por aqui sem sofrer esse dano. E Mari, fugir desse tema, assim, pode trazer consequências futuramente para a nossa saúde mental? Assim, a gente pode sentir muito mais profundamente uma morte, por exemplo?
Sim, se ao longo da nossa vida nós não costumamos trabalhar as nossas perdas, falar sobre as nossas perdas, quando eu passar por um processo de luto em função de uma morte, vai ser muito mais complicado, vai ser um luto mais complicado de ser trabalhado, porque eu fui negligenciando aquilo ali, eu não fui me dando a atenção, eu não fui me sentindo, me percebendo, eu não me permiti sentir, me frustrar, estar triste, estar angustiado, para que eu pudesse ressignificar aquilo e seguir. Então, quando finalmente existe uma perda muito grande e que dali eu não consigo fugir, todos aqueles meus episódios de perdas passadas, seja através de morte ou de qualquer outra situação, como um projeto que se findou, um projeto que não deu certo, um namoro que acabou, enfim, tudo isso nós podemos gerar processo de luto em torno. Então, quando a gente não se permitiu viver isso tudo, a partir do momento que chega a morte, ela é basicamente um convite forçado, não seria um convite no caso, mas quase que algo que a gente não pode sequer controlar, porque aquilo nos invade por completo e exige que a gente entre em contato com aquela dor, porque realmente a gente não consegue seguir segurando aquilo ali. Então, isso sim faz muito mal à nossa saúde mental, porque a gente não consegue ter clareza, a gente não consegue ter consciência sobre aquilo tudo. E se eu não tenho consciência nem clareza sobre o que eu estou passando, sobre o que eu estou sentindo, as minhas decisões, as minhas escolhas e o meu futuro será contaminado, portanto, porque eu venho carregando algo que já era para estar sendo trabalhado. Sim, e aí quando você fala isso, me lembra muito assim aquelas pessoas que, por exemplo, ficam até julgando as outras que conseguem passar por um processo de luto, por um processo de perda, com a saúde mental em dia, né? Entendendo que realmente é o ciclo da vida, que a gente nasce e que a gente um dia, né, vai morrer. Tem muita gente que julga, né, que fala assim, olha, como ela superou rápido, ela nem sentiu a morte de tal pessoa. Tem até uma influencer daqui de Maceió, que é a Indy Mesquita, não sei se você conhece ou acompanha, eu até vi que quando ela perdeu o pai recentemente, ela falou sobre isso porque muitas pessoas ficaram julgando ela, porque ela voltou ao trabalho, ela voltou a dar continuidade à vida dela. Claro, o que a gente está vendo ali naquela tela não é a vida, não são as 24 horas, né, da vida daquela pessoa. Sim. E ela falou sobre isso, ela disse, vocês não pensem que eu não estou sofrendo, ou que eu não choro, ou que eu não sinto falta do meu pai, né, quando ela perdeu. Muito Sim. pelo contrário, mas a minha vida ela precisa continuar. É mais ou menos por aí, Sim. né, Mari? Sim, exatamente. As pessoas consideram, não é, falta de respeito. É como se seguir a vida fosse falta de respeito. E na verdade, esse é a maior, digamos que bênção que a gente pode dar a quem partiu é seguir a nossa vida, não é? Ou seja, é o melhor presente que a gente pode dar a quem foi. Exatamente pelo que eu disse, Mara. Quando alguém morre, sobretudo quando é uma figura de autoridade para nós, como os nossos pais, os nossos avós e pessoas que representem essas figuras de autoridade e de afeto para nós precisamos nos reposicionar. A falta que aquela pessoa faz no esteio familiar, ela será preenchida através de uma nova movimentação das pessoas que ficaram, seja da viúva, sejam dos filhos, sejam dos genros, sejam dos netos, enfim. Cada um naquele momento se reposiciona na família. Isso é um processo natural, ou seja, nós não podemos cultivar aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, alimentar aquilo, porque afinal de contas não é esse tipo de sentimento que faz com que as memórias positivas, as memórias afetivas estejam presentes. Pelo contrário, nós vamos criando uma espécie de tensão, de peso, não é? E aquilo ali de fato não é o que vai favorecer a vida dessas outras pessoas, de que nós chamamos de sobreviventes continuar. Não é? Então, na verdade, seguir a vida e seguir as suas vidas pessoais e ao mesmo tempo se reposicionar diante dessa família é o melhor que pode acontecer e é um processo natural. Isso só não acontece quando nós passamos por um luto complicado, por um luto não saudável, ou seja, e essa própria denominação já diz, não é saudável, não é o que se espera do ser humano que consegue lidar e tratar as suas questões. Então, a gente não pode considerar que o fato do outro ter conseguido se reerguer e ter dado andamento à sua vida é uma falta de respeito com a morte de quem foi. Pelo contrário, isso é uma dor particular, isso é algo muito pessoal, muito íntimo e cada um de nós vamos ter uma forma de lidar com a morte. E não só com a morte de uma maneira geral, mas a morte de determinadas pessoas nos exigem
processos de luto distintos. Nós não lidamos com todas as mortes que assistimos da mesma maneira. Então, é muito particular. A gente precisa respeitar o tempo e a forma como cada um trata isso e não podemos jamais julgar se a vida daquela pessoa está seguindo. Esse é um processo natural. Isso. E Mari, quando essa pessoa, né, quando alguém não consegue aí lidar com esse luto de maneira saudável, o mais adequado é realmente pedir ajuda, porque pode ser aí que esse luto ele acabe desenvolvendo uma doença até mais grave? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Existem até alguns andamentos no DSM que tentam patologizar o luto. O luto é um processo vivencial, ele não é uma doença. Muito embora, quando sendo complicado, quando sendo não trabalhado e quando o sujeito está muito voltado para a perda e não para a reparação daquela perda, daquela morte, realmente isso pode acabar desencadeando, por exemplo, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, enfim, alguns transtornos, né, que realmente vão impedir do sujeito seguir de modo mais natural e saudável. Então, quando há qualquer, né, sinal, o menor sinal, na verdade, de que aquilo não está sendo bem trabalhado, bem tratado, bem conduzido, o que também é natural, sabe, Mara? Exatamente por essa cultura que nós temos de não falar sobre morte, de não falar sobre perda, de não aceitar a nossa finitude, de achar que somos eternos mesmo, de achar que sempre não é o tempo, de que nunca é o tempo, na verdade. Isso tudo faz com que a gente não entre em contato com a realidade, e que quando essa seja a nossa realidade, a gente não lide da melhor forma. Então, a gente não pode também considerar que buscar ajuda é porque já chegamos num ápice, numa coisa que não conseguimos controlar e etc. Sim, isso pode ser uma realidade, mas ao mesmo tempo também, se você perceber que você não está entendendo muito bem tudo que tem acontecido, que você não está conseguindo olhar para a sua vida com mais clareza, busque ajuda também. Não acho que você só também precisa buscar ajuda quando está de um modo insustentável, insuportável, né? Não. A psicoterapia, os psiquiatras, enfim, o médico que você buscar recorrer, o profissional terapeuta que você buscar recorrer, sem dúvida nenhuma, vão também saber conduzir esse seu processo. E Mari, a gente está passando por um momento, né, aí totalmente atípico, todo mundo já tem falado sobre isso há diversos meses, né, que é a pandemia. Infelizmente, muitas pessoas acabaram sendo vítimas do vírus, né, da Covid-19, do novo coronavírus. Sim. E aí, os enterros, os sepultamentos, né, também acabaram tendo algumas restrições. Basicamente, as pessoas elas não puderam se despedir do ente querido, enfim, do amigo, da pessoa aí a quem se tem algum apreço. Não se despedir da forma como tradicionalmente é, pode também acabar acarretando algum problema para essa pessoa? Sim, infelizmente sim. E essa foi uma das minhas principais preocupações durante essa pandemia, porque realmente as pessoas foram impedidas, né, de fazerem os seus, de participarem desses cultos, de participarem desses atos que também são culturais, né, ou seja, que também são e no mundo inteiro isso aconteceu. Então, realmente o processo de luto dessa pessoa pode se tornar um pouco mais complicado, mas pode. Quando nós falamos sobre luto, sobre o processo de luto, mais uma vez, é um processo individual, é um processo vivencial e que a gente não tem como prever como será. Então, não quero aqui dizer que, porque não puderam se despedir, certamente terá um luto mais complicado, mas devo dizer que a despedida é um dos aspectos que podem influenciar o modo como a pessoa vai viver o seu processo de luto. Então, respondendo a sua pergunta, sim, isso pode complicar um pouco mais, porque de fato não há, digamos que, um fechamento material daquele ciclo. Sim. Então, vai exigir do sujeito um fechamento mental, emocional, e nem sempre as pessoas, como eu disse, estão preparadas para entrar em contato com essas demandas, não é? Às vezes o fato de estar ali no enterro, de estar no velório, não tem como não entrar, porque literalmente o ambiente é propício a isso. Então, isso pode acarretar, sim, alguma alteração nesse processo vivencial, tornando um pouco mais complicado, mas não é garantido de nada, porque somos seres únicos e quando falamos sobre sentimentos e emoções, não podemos controlar. E Mari, como falar sobre morte com alguém? Existe uma fórmula mágica? Tem como, ou até mesmo alguma mensagem que a gente poderia falar para alguém que perdeu uma pessoa? Como é que a gente poderia abordar esse assunto?
Eu acho que nem 8 nem 80, nem a gente não tem que falar nada, nem também a gente tem que estar tratando como algo banal. Sim. Né? A morte é assunto sério, a morte precisa ser tratado como assunto sério. Eu acho que, infelizmente, o número que estamos passando e vivendo no Brasil, mais de 164 mil pessoas morreram, e eu confesso que quando eu voltei para Portugal agora em outubro, eu estava no carro escutando uma rádio e eu ouvi uma notícia, algo assim: hoje Portugal registrou o maior número de mortes desde tal data, e foram 38 mortes. E aquilo ali eu parei assim, eu disse assim, 38? Será que esse número tá certo? É 38 mesmo? E quando nós estamos habituados com os números do Brasil, e números exorbitantes, assustadores, mas se isso fosse, Mara, há um ano atrás, eu me chocaria com 38 mortes. E eu comecei a me questionar, será que eu não me choco mais com 38 mortes? Não é? Ou seja, será que eu me habituei a ouvir mais de 1.000 mortes por dia no Brasil e etc, etc. Isso é muito grave, porque eu acho que essa pandemia fez com que a gente alargasse esse nosso senso do que é uma tragédia. Sim. E isso é muito ruim, porque faz com que a gente naturalize a morte, naturalize esse processo todo de pandemia, que a gente não se importe com quem está morrendo, já que não é perto de nós, já que não é na nossa casa. Então, eu acho que a morte também não é algo banal, nem deve ser tratado como tal. Existem muitas famílias perdendo seus entes queridos, sobretudo as famílias de maior vulnerabilidade, e a gente precisa continuar falando sobre isso. Também, ao mesmo tempo em que não deve ser um assunto forçado. Eu acho que precisa ser um assunto naturalizado quando se trata de perda, de morte, já que somos todos finitos, mortais. Então, o fato de eu não evitar entrar nesse assunto já é uma boa opção, já é uma boa via. Porque eu não posso evitar falar sobre isso. Se alguém traz para mim, eu tenho medo de morrer, ou então, se alguém traz para mim um diagnóstico de uma doença grave e diz, olha, eu acho que eu vou morrer. Não vai acontecer. Não é por aí. Sim. Existe esse risco, sim. Existe essa possibilidade, sim. E, portanto, a gente precisa falar sobre isso de uma maneira clara, aberta, sem julgamentos e sem pré-julgamentos. Então, eu acho que não evitar falar quando o assunto vem já é uma ótima via. E também não banalizar a morte como se isso fosse porque vai todo mundo morrer um dia mesmo, e isso iria acontecer com todo mundo mesmo, porque agora só se morre de Covid. Não é sobre isso que a gente também, né? Não é desse modo que a gente também pode enfrentar isso tudo. Uhum. Maravilhosa demais, né, gente? Mari, para a gente fechar aqui, qual é a mensagem então, que nós podemos falar para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, sobre luto e sobre morte? Nós só conseguimos viver verdadeiramente quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade e a nossa finitude. A vida só começa quando a gente sabe disso, quando a gente entende isso, quando a gente cria uma consciência a respeito disso. Então, aceitemos a nossa vulnerabilidade. Somos todos vulneráveis. Obviamente que existem contextos em que estamos mais ainda. Mas só hoje, só de estarmos aqui, a qualquer momento isso pode acontecer, eu posso sair daqui, pode acontecer alguma coisa comigo, aí não é isso que queremos, não é dessa forma que queremos, mas existe a chance, porque estamos vivos. E exatamente por estarmos vivos é que a gente tem que aproveitar o tempo que nos resta, porque não sabemos quanto pode ser bastante ou pode ser curtinho. Não passe um dia sem que você faça aquilo que você quer, não faça um dia sem que você fale sobre aquilo que você sente. Você pode não ter uma outra oportunidade de fazer isso. Aproveite os seus, aproveite a sua vida, curta as suas pessoas. São finitas também. Maravilhosa, gente. Essa mulher me deixa até com vontade de chorar, pelo amor de Deus. Mari, quem quiser continuar acompanhando você, mesmo você aí, né, em Portugal, como é que pode fazer? Ainda dá, né, para estar longe, para estar perto mesmo estando longe, né? Exato. Ainda bem que essas tecnologias nos permitem isso. Mas eu tô lá no Instagram sempre postando tudo, é o @psicomarianagaia, e lá também tem os meus contatos. Então de lá a gente fica pertinho. Muito bem, obrigada, meu amor, mais uma vez. Excelente dia para você, viu? Beijo. Tchau. Essa foi a psicóloga Mariana Gaia, que conversou aqui com a gente sobre luto. E eu acho que a Mari deixou uma mensagem muito linda. Vamos viver
claro, né? Porque a gente nunca sabe quando será o nosso último dia. E se tivermos a oportunidade, vamos sim falar sobre morte, vamos sim falar sobre luto. É importante que a gente traga esse assunto até para que nós possamos enfrentá-lo, né? Caso um dia ele aconteça de uma maneira também mais leve, se assim for possível. E se não for, que a gente busque ajuda com profissionais, esse é sempre o melhor caminho. Vamos agora com o vídeo? Vamos lá? Tem agora o nosso momento, aquele momento de culinária que eu sei que todo mundo aí em casa gosta e fica aguardando toda sexta-feira. É o momento dela, Tatiana Brasil, nossa chefe, com a receita de tapioca alta. E hoje a gente vai aprender a fazer a tapioca rendada. Tá tão na moda e a gente fica imaginando como é que se faz uma tapioca rendada. E eu vou contar para vocês que é simples. Dica número 1. A gente deve usar um queijo curado, um queijo mais duro. Por quê? Porque, como diz o nome, é tapioca rendada. Se a gente usar tipo mussarela, não vai conseguir ralar. Eu vou usar um parmesão e vou mostrar para vocês agora. Dica número 2. O ideal é que a gente tenha uma peneira mais aberta. Isso facilita muito na hora de colocar a goma. Então, eu vou começar a colocar aqui a goma para vocês. E é tipo um bordado. A ideia é que a gente veja onde a goma caiu, para não colocar a goma, muita goma no mesmo lugar, para a tapioca ficar fininha e não borrachuda. Dica número 3. O ideal para o recheio é que seja um queijo que derreta. Eu particularmente adoro o queijo Minas. E o meu queijo Minas da minha casa estava mofado. E aí quero contar para vocês. Queijo mofado é queijo curado, não precisa jogar o queijo fora, tá? O sabor dele apurou. Vou até mostrar para vocês aqui o mofo. Sejamos mais franceses, a gente pode usar o queijo com mofo. E aí a gente vai colocar aqui para rechear. E a dica de ouro, como é que eu vou saber que a minha tapioca tá boa para dobrar e finalizar? Ela mostra, gente, a borda começa a levantar e a pontinha assim, ó, da goma começa a pipocar. Vamos ver como é que fica? E a nossa tapioca já tá pronta, vocês viram que lindeza? E ela fica crocante por fora e o queijo macio e derretendo por dentro. E agora a melhor hora, a hora de degustar. Maravilhosíssima, nos deixando aqui com água na boca sempre, não é isso, chefe Tatiana Brasil? Muito obrigada sempre aí pela sua participação aqui com a gente e por nos engrandecer ainda mais, né, com tantas receitas deliciosas. Aí uma nova versão de tapioca para você poder fazer em casa. Vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí.